Oi, pessoal, eu sou a Luísa Cravo e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nem Todo Mundo Quer Ser Princesa, um podcast onde a gente discute moda, comunicação, regras de conduta e poder. Hoje a gente vai ter uma conversa muito legal, buscando entender como a noção de poder através da vestimenta se apresenta hoje em dia e como isso se difere das antigas monarquias. Junto comigo eu tenho a Camille Lucas e a Bruna Arruda. Oi, gente! Hoje vamos entender um pouco da mudança de percepção do que era luxo lá nas antigas monarquias e como uma nova tendência ressignifica ele por completo, o quiet luxury. Isso aí. A moda sempre espelha comportamentos e épocas. E quando a gente olha para a realeza, isso fica ainda mais evidente. Mas eu te afirmo, o vestuário continua sendo uma ferramenta política. Mas hoje, as realezas não são a maior referência de poder. O que antes eram perucas, vestidos bufantes e roupas cheias de ornamentos, hoje a elite, que não é demarcada apenas por figuras políticas, se veste de forma bem mais discreta. Mas não se engane, as roupas minimalistas sem logo carregam muito significado. Vem com a gente explorar tudo isso. Que as realezas chamavam atenção, isso a gente já sabe. Mas se a gente analisar a chegada da família portuguesa aqui no Brasil, a gente vê como eles realmente estavam separados do resto do povo. A população brasileira não estava acostumada com todo aquele aparato. E isso causou a desejada segregação. Nós somos a realeza e vocês não. É interessante pensar que, naquela época, a distinção das vestimentas era muito marcada pela dificuldade no acesso. Mas isso não era o único fator limitante. A realeza fazia questão de garantir que a população não usaria aquilo que era dela. E assim surgem decretos que proíbem o uso de certos materiais. A segregação era forte mesmo. Ao longo da história, a gente vê a moda sendo democratizada. De alta costura, pré-porter, até as fast fashion, hoje todo mundo consegue achar algo legal para vestir e por um preço acessível. E aí surge uma questão. As elites, mesmo que não mais marcadas por realezas, ainda buscam se diferenciar. Mas como que elas fazem isso se os vestidos deixam de ter estruturas de ferro, que garantem volume, e a moda está cada vez mais democratizada? Não se engane, as elites hoje continuam comunicando muito poder através daquilo que elas vestem. Você talvez só não perceba. Cortes, materiais e exclusividade são um novo luxo em um mundo globalizado. Calma que a gente explica. O termo quiet luxury, ou luxo quieto, se refere a um estilo que busca ser discreto. Ou seja, ao invés de logos grandes e ostentação, ele aposta em peças de altíssima qualidade, cortes impecáveis, materiais nobres e minimalismo. Tudo pensado para transmitir status sem parecer que está tentando mostrar status. É o ser caro sem precisar dizer que é caro. Quem usa marcas discretas, mas que esbanjam qualidade e exclusividade, não está exatamente querendo impressionar e lançar tendências, mas realmente se vestir com qualidade. O que é bem diferente da moda das logomarcas, por exemplo. Quem anda com casacos estampados com a logo da Gucci ou Louis Vuitton está passando uma mensagem bem clara. Eu tenho algo caro e posso pagar por isso. A busca é pelo discreto mesmo. A qualidade, na época do fast fashion, se tornou um luxo. A questão aqui não é ter muito, ter a tendência do momento e aquilo que em questão de dias já vai ser brega, mas ter uma peça que dure, seja temporal e de qualidade. Para ilustrar esse cenário, a personagem de Gossip Girl, Lily Vander Woodson, é um ótimo exemplo. Ela é elegante, chique, discreta. Não usa logomarcas, mas você pode ter certeza. A roupa dela não foi barata. A personagem retrata uma socialite da elite nova-iorquina. Mesmo sem usar roupas extravagantes no cotidiano, ela comunica a classe a que pertence e os lugares exclusivos que frequenta sem abrir a boca. É aí que a gente vai para aquele mesmo lugar. Moda comunica e poder comunica muito poder. Tem um ponto que ajuda muito a entender por que o quiet luxury virou esse símbolo tão forte. Ele não é só um estilo, ele é uma estratégia de pertencimento. Muita gente tenta se aproximar dessa imagem de estabilidade, de vida organizada, de não passo aperto. É como se vestir pudesse aproximar você de uma versão ideal de si mesma. Exato. Isso acontece porque ninguém quer parecer vulnerável socialmente. Desde sempre, as classes que tinham menos tentavam se aproximar visualmente das que tinham mais. Isso não é novidade. Quando o povo começou a se vestir de um jeito que lembrava, mesmo que de longe, os códigos da nobreza, surgiram os uniformes e proibições para reforçar a hierarquia. Era uma barreira visual. E hoje funciona de outro jeito, mas a lógica é a mesma. A pessoa não pode ter uma vida super estável.
Pode estar correndo para dar conta das responsabilidades, mas o look silencioso, minimalista e aparentemente caro ajuda a criar essa imagem de controle. Uma imagem muito distante da realidade de boa parte da população, que vive sempre ali, no limite entre tô conseguindo e pode dar ruim a qualquer momento. E é aí que entra a sutileza. O Quiet Luxury é uma forma moderna de diferenciação. Não dá mais para usar metros de tecido, peruca, ornamento gigante. Então, o que distingue não é o excesso, e sim o refinamento. Quem está de fora percebe só uma roupa lisa. Quem está por dentro reconhece tecido, corte, construção, caimento e acabamento. E isso se conecta diretamente à ideia de capital cultural. Não basta ter dinheiro para comprar uma camisa sem logo. É preciso saber o que aquilo representa, entender a marca, perceber o corte, saber reconhecer qualidade. Esse saber não se compra. Normalmente vem de berço, do convívio e de referências herdadas. E é por isso que tantas pessoas conseguem ter a peça, mas não conseguem performar o estilo. Porque o Quiet Luxury não é só roupa, é uma linguagem. Uma linguagem que poucos falam fluentemente. No fim das contas, é quase um novo tipo de distinção social. Quem entende de verdade e quem só está tentando se aproximar. E é exatamente esse tipo de código que o figurino usa em narrativas audiovisuais para comunicar poder sem precisar verbalizar nada. O personagem nem abre a boca e você já entende que ele está em outro lugar social. Por isso, agora sim vamos trazer a nossa convidada para explicar como esse processo acontece na prática. Para explorar um pouco mais de como os personagens são construídos para representar esse poder e posição social através das roupas, a gente trouxe a estilista e figurinista Lourdes Maria. Lourdes, conta pra gente, como você transmite a ideia de poder na hora de construir um personagem? Vai depender muito da proposta da personagem, né? Alguns personagens têm que representar estereótipos. Eles foram construídos para isso. Então, por exemplo, um personagem militar, enquanto ele estiver em uma situação que ele está exercendo ali o trabalho dele, ele vai ter que estar na vestimenta militar e isso por si só já vai passar para o público, né? Esse status, esse poder, essa autoridade. Agora, quando a gente for gravar ele em momentos que ele está com a família, a gente pode traduzir isso de outras formas. A gente pode traduzir novamente pela modelagem da roupa, né? Roupas mais engomadas, mais retas, certinhas. Geralmente passo essa ideia de seriedade, essa ideia de alguém mais rígido. Então a gente pode trabalhar dessa forma. Tudo vai depender da proposta do personagem, por exemplo. Tem algum personagem que você trabalhou que você pode contar pra gente um pouco da experiência? Eu já trabalhei com personagens que precisavam passar uma atmosfera de poder, mas não necessariamente eles exerciam um poder econômico, por exemplo, ou político. Mas eles exerciam um poder naquela situação. Eles eram uma autoridade, uma pessoa que estava controlando aquela situação vivida no filme, por exemplo. Isso eu vivi em Sangue em Festa, que basicamente é um mistério policial. O detetive está, procurando o culpado de 3 mortes e aparece, batendo na porta dele uma mulher misteriosa, que a gente já descobre de cara que foi ela, e ela é uma figura meio vampira, assim, da noite, ninguém sabe o que ela é, e ela é sensual. Mas, por exemplo, essa questão do poder dela, né, da autoridade dela na situação, claro que vai ter muito a ver em como a atriz vai performar isso, como que ela vai traduzir isso, pela maneira que ela fala, pela maneira que ela gesticula. Obrigada, Lourdes, por compartilhar com a gente sobre esse mundo tão importante na construção de histórias. Uma coisa que ajuda a entender por que o Quiet Luxury virou esse fenômeno é a forma como ele transmite uma sensação de estabilidade. Muita gente busca um visual que faça parecer que a vida está organizada, mesmo quando não está. É quase como vestir uma versão mais madura e segura de si mesma. Isso sempre existiu. As pessoas, ao longo da história, tentam se aproximar do que elas enxergam como topo, não falando de riqueza em si, mas da ideia de conforto, tranquilidade e pertencimento. Antes isso acontecia com tecidos e adornos impossíveis. Hoje, acontece com códigos muito mais sutis. E é nesse ponto que o Quiet Luxury vira um código silencioso.
ele parece simples, mas exige repertório. Quem entende, reconhece. Quem não entende, passa batido. E isso cria um contraste enorme entre tentar copiar uma estética e realmente dominar esse estilo. No fim das contas, é uma linguagem própria. E é exatamente isso que mantém o poder dela tão forte. Bom, deu para perceber como a moda é um campo muito rico e que é fundamental na comunicação. Diferentes tendências são usadas para demonstrar poder e hierarquia, desde as monarquias até os dias de hoje, no quiet luxury ou nas logomarcas. Você já tinha pensado em como as roupas que a gente usa transmitem algo? Ou que elas são usadas até hoje como um artefato para demonstrar poder? Conta pra gente o que os seus lookinhos têm comunicado para as pessoas. Um beijo e até o próximo episódio.